Olá, e cá estamos nós para mais um vídeo onde vamos relembrar certos e determinados assuntos importantes, importantíssimos, descobertas de algo sobre pessoas que têm responsabilidade na congregação cristã e nomeadamente em Itália. E quero aqui fazer uma breve abordagem, mas é claro que não vai ser breve porque eu tenho várias perguntas para fazer ao Ministério de Itália, a todo o Ministério, sem exceção, ao mais recente e ao mais antigo. E quero dar aqui a conhecer certas técnicas de coach que certas pessoas têm vindo a querer adotar na congregação cristã, seja no Brasil, seja em Itália. Porque não nos devemos esquecer que Itália está a ser o embrião da conhecida FENC, a Federação Internacional de Congregações Cristãs. E mais uma vez aqui recomendo um vídeo que explica um pouco o que é a FENC. Para quem não sabe o que é a FENC, que é um estatuto, é um documento que o Brás quer que seja admitido por todas as congregações a nível mundial e para que a congregação cristã no Brasil, neste caso o Brás, tenha total domínio sobre essas congregações materialmente, a parte material. Não nos podemos esquecer desse simples e pequeno pormenor, só a parte material das igrejas que têm em seu poder a nível mundial, em cada país, e que é dirigida por um grupo de homens em cada país, mas que o Brás quer ter um monopólio total sobre esses bens e sobre esse país a nível de congregação cristã. E claro está que isto tem vindo a cair um pouco no esquecimento de alguns, é verdade, porque infelizmente a maior parte do Ministério desconhece o que é este estatuto. Este estatuto que tem vindo a causar grande dor de espírito e também grande dor de cabeça físico em Itália, porque Itália está a ser o embrião deste projeto todo. A verdade é essa. A Itália está a ser o embrião deste projeto e que está a ter bastante sucesso para o Brás a nível de conseguir manipular tudo e todos através daqueles a quem o Brás instituiu como responsáveis de gerir toda aquela situação em Itália. E após Itália, vem Portugal, com certeza, e os restantes países. Não nos podemos esquecer que Portugal é o segundo país com mais membros, não, mais irmandade, mais povo que congrega. Depois pode vir Itália, com certeza, mas também é a segunda mais antiga da Europa. Primeiro é Portugal, depois Espanha. E, portanto, convenhamos que o Brás, sem sombra de dúvida, está a ter um sucesso estrondoso em relação ao que está a querer elaborar em Itália por causa da FENC. Tem os seus pupilos, tem os seus moços de recados, não é? Como todos nós sabemos, tem o ancião Baco, que é o seu moço de recados e que está a fazer as coisas de uma maneira muito mafiosa espiritualmente. É claro que eu só falo na parte espiritual, atenção, porque espiritualmente o ancião Baco é um mafioso. E por falar em ancião Baco, vocês tinham conhecimento, por acaso, de que ele tem técnicas de PNL, de neurolinguística? Eu aconselho-vos a pesquisar no Google, que ireis ter a descrição destas técnicas. Mas eu vou de uma maneira simples
vos dar aqui uma pequena introdução. Com certeza todos já viram e ouviram e assistiram que em certos e determinados cultos há aqueles irmãos muito eloquentes a falar muito, com muitos gestos, que o gesto é tudo. E depois, porque até mesmo a forma física de estar é uma forma de angariar e de credibilizar essas mesmas pessoas que estão no púlpito. E neste caso, o ancião Baco é só um exemplo. Em que da forma como está, como gesticula, como aborda a própria Irmandade no púlpito, e se repararem bem, até quando alguns anciães chegam perto do púlpito e falam: o Senhor vai fazer nascer. Neste momento de loucura, eu sei que isto incomoda e é irritante, foi só mesmo para demonstração. Nesse preciso momento há aquele burburinho, que não é burburinho, mas é autêntica confusão, em que uns começam com o lia, entendem? E porquê? Porque quando o servo chega à boca ao micro e fala assim tão perto, assim desta forma, estas ondas sonoras vêm afetar a parte neurológica e ou repudia, ou então faz com que seja elevado um som que provoca total euforia emocional. E isto não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não funciona assim com essas técnicas, graças a Deus. Mas o homem está a querer colocar na congregação cristã, seja no Brasil, seja em Itália, seja por esse mundo fora, e até em Portugal. Temos vindo a assistir a esse tipo de show-off, eu chamo-lhe show-off, em que é emotivo e para pessoas mais frágeis parece que faz um grande estrondo na própria congregação e parece que Deus está a visitar a própria igreja. Por isso, quando as pessoas se sentem incomodadas e repudiam esse tipo de atuação, não fiquem incomodadas com isso, porque isso é o vosso espírito a repudiar o que é a carne, o que é o quererem implementar, o que é físico, o que é de estudo. E como nós bem sabemos, Deus é espírito e é verdade, e ele se manifesta de uma forma suave, que não deixa incómodo nem tira a paz, não. Deus não tira a paz, antes pelo contrário, coloca paz. E por isso estão a ser adotadas estas estratégias. E só peço que estejam atentos e que o vosso espírito, a vossa comunhão, tire as vossas ilações. Mas, no entanto, nada vos priva de ir pesquisar na internet sobre tudo isso. Pois bem, após isso, eu vou aqui fazer referência a algumas perguntas que foram feitas na live acerca de Itália, no dia 3 de junho, 3/6, e que quero aqui fazer referência a alguns pormenores que numa live não é permitido fazer. A verdade é essa. E eu peço desculpa se caso este vídeo se tornar um pouco mais extenso do que o que é habitual, mas convém que fiquem esclarecidos, que tenham a noção da estratégia que está a ser implementada através do Brás, mas que está em Itália. E começo aqui por eu fiz aqui um apanhado e eu vou recorrer a esta ajuda. Porque assim, são várias perguntas sobre a coletas de intenção e coletas únicas. As coletas de intenção são aquelas que são estabelecidas para que a Irmandade estabeleça um valor para dar de X em X tempo, pode ser em 2 meses, pode ser em 3 meses, ou até já ouvi falar em 6 meses. Portanto, de se
como é que eu hei de dizer, de se comprometerem em dar um certo valor na coleta durante aquele X de tempo, seja 2, 3, 6 meses, 9 meses ou um ano. O que isso é errado, porque nós sabemos perfeitamente como é que eram as coletas e que muitas pessoas que dão a coleta é de uma forma voluntária, nada imposto e é conforme o seu sentimento no seu coração. Mas que até mesmo a essas, eu digo assim, tenham todo o cuidado, porque isto de coletas nos tempos atuais não era como era antigamente, em que havia a simplicidade. Agora não. Mas então, como eu vos mostrei, havia esta lista, estão a ver, em Itália, onde foram colocados os irmãos que iam às igrejas para falarem das coletas de intenção. Eram cultos próprios para falar das coletas de intenção. E quando me apercebi que nesta lista, que estava com os nomes dos servos de Deus, a congregação cristã em Itália, na área norte, que tem o endereço de Via Giambattista Marchesi, 22, Lodi, Lombardia, portanto, pertence à zona de Lombardia. O que é o facto mais curioso é que a parte administrativa estava na zona de Milão. Milão era a igreja administrativa na parte norte. E a questão é que eu coloco aqui é o seguinte. Se em Milão era a parte administrativa, eu acho que não estou em erro, pois não. Eu acho que estou correta. Que a parte administrativa era em Milão, na zona norte. Por que razão é que transferiram para Lodi? Será porque em Lodi tem uma peça que é fundamental para o ancião Baco, aquele braço, não digo o braço direito, mas se calhar um dedo da mão direita, que é uma peça fundamental e que se vendeu ao ancião Baco para poder estar a controlar o que se passa em Milão, porque em Milão tem um ancião que é o Aenes, além do irmão Santini, o ancião mais velho, ou mais antigo da Itália, tem um ancião Aenes. Por que razão é que colocaram a parte administrativa em Lodi? É porque tem esse ancião Aenes? Mas agora quero aqui relembrar só um pequeno pormenor. Este ancião Aenes, que é de Milão, e que colaborava com o ancião Santini, e que continua a colaborar com o ancião Santini, não nos podemos esquecer que este ancião Aenes foi o que levantou uma difamação sobre uma irmã cujo marido tem ministério e que é de Milão. E aonde foi o ancião Hélio Bianco tratar deste assunto. Porque em Itália os anciães não têm a capacidade de tratar deste tipo de assuntos. Porque todos são ou penso que seja. Porque vamos aqui analisar. Então, se eles não têm a capacidade de tomar uma decisão ou tomar uma atitude em relação a um ancião, que foi o ancião Aenes, que levantou uma difamação a uma irmã, que é esposa de um ancião, e que por acaso é de Itália e que é de Milão, não é? Porque poderia ser de outro país, mas por acaso é de um ancião de Milão e que é de Itália, não é? Mas que este ancião Aenes levantou esta calúnia e que não houve nenhum ancião de Itália, nem dos mais velhos, nem dos mais recentes, destes miúdos, como o ancião Baco, que teve a atitude de tomar uma providência e dizer, não, calma aí,
Isto não é assim. Foi preciso ir o senhor ancião Hélio Bianco, que é o responsável pela Europa e por Itália, para definir o que é que havia de ser feito. E aqui já quero aproveitar aos anciãos de Itália. Então, o que é que vocês estão aí a fazer, seus anciãos mais velhos? Sois simplesmente simples personagens? Simples marionetas? Só simplesmente tendo o nome de anciãos mais velhos de Itália? Porque foi preciso vir o ancião Hélio Bianco tratar deste assunto e com certeza fazer um acordo com este casal. Mas qual terá sido o acordo que fizeram? Se é que houve acordo, é verdade. Porque se Milão era para ser encerrada e num estalar de dedos deixou de ser encerrada e foi para outra localidade, outro lugar para ser aberto, em que houve um outro arrendatário, mas nesta fase de quem é que foi para tratar do assunto com o senhorio, ou senhoria, com o proprietário do local? Não foi o ancião Santini? Não, não foi. Estavam a pensar que era ele por ser o ancião mais velho e por ser a igreja dele? Não. E agora vão-me dizer assim, vocês não acham estranho que o ancião Santini não tenha estado presente na assinatura do contrato de arrendamento deste mesmo local, aonde o ancião Santini é ancião? E quem esteve foi o ancião Aenes, o que levantou a calúnia contra o ancião de Itália, o ancião Santini, a esposa do ancião Santini. Sim, porque houve uma circular. Não venham com coisas. Não venham dizer que é tudo uma invenção minha e que eu estou louca. Não. Isto é trapaça por cima de trapaça. E se uns são cobardes, outros são cobardes espirituais, outros são fraudulentos espirituais e outros são mafiosos espirituais. E venha ao diabo e escolha qual deles é o melhor. Porque quando um ancião não é capaz de defender a honra da sua esposa por difamação, não é? Eu acho que está tudo dito. Ou não? Estou errada? Eu acho que não. Quando esse ancião não defende a própria honra da esposa, a única coisa que eu posso dizer é que é um ancião cobarde, que deve ter o rabo trilhado. O que é que será que se passa para haver tanto receio de ter uma atitude digna de um homem? Homem com H grande. Não é um homem invertebrado que está constantemente com a cabeça baixa a venerar e a dizer assim, amém. Não é? Isto tudo porque tem um seguimento toda esta história do Aenes. Entendem? É isso. Como é que é possível? Eu não conseguia estar no mesmo lugar onde alguém estivesse ao meu lado a cooperar e sabendo que difamou a minha pessoa, uma pessoa familiar. Eu não tinha fígados para isso. Eu tenho muito bons fígados e uma boa vesícula, mas eu não tinha fígado para aguentar estar ao lado de alguém que difamou uma pessoa minha querida. E neste caso, do ancião a esposa. Mas já agora, o senhor ancião Baco, o senhor ancião Hélio Bianco e o diácono Elias Pedroso. Será que foi debaixo de muita ameaça que vocês conseguiram que os irmãos de Turino assinassem o estatuto da Igreja de Turino que passasse para a gestão de Milão? E neste caso de Milão foi para Lodi, não é? Lodi ou Pescara? Será que isto é tudo para a conversa em inglês ver? Ou espera aí, já começo a entender muita coisa. Eu
e com certeza muitos, e principalmente de Itália. Que jogada é que foi esta? Será que foi mesmo debaixo de ameaças que vocês conseguiram que tudo isso fosse transferido para a nova administração? E como é que é possível agora haver cultos especiais para coleta de intenção? Como é que é isto possível? Digam-me até os meus inscritos e todos aqueles que estão a assistir os meus vídeos. Alguma vez passou pela vossa cabeça que a congregação cristã, seja em Itália, seja onde for, que agora haja cultos para adquirir as coletas de intenção, para que haja os papeizinhos, para que a Irmandade assine um compromisso em que vai dar aquela coleta daquele valor de X em X tempo, durante 3 meses, 6 meses, 9 meses, seja o que for. Isto é possível? Alguma vez passou pela vossa cabeça isso, quando nós sabíamos que tudo o que era pelo sentimento guiado pelo Espírito Santo, se nós tivéssemos que dar coleta, dávamos, se não tivéssemos que dar, não dávamos, nada era por imposição, mas agora eles querem. Será que isto tem a ver com os tais objetivos que a Federação da FENC? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Mas a verdade é que o que vocês querem é lá das ovelhas. Vocês não estão preocupadas se as ovelhas estão doentes, que é física, emocionalmente e até espiritualmente. O vosso interesse é apenas material. Não importa que ao retirar a lá, vocês façam cortes no corpo, na alma e no espírito, porque cada um que se trate. O que interessa é retirar a lá. O resto, cada um que se desenrasque, como se costuma dizer. Que pastores, meu Deus, isto nem são pastores. Tem um outro nome. Tem um outro nome. Podem ser tudo menos pastores. E a verdade é uma, eu só espero que este povo tenha a inteligência, o discernimento e a sabedoria de não caírem nesta ladainha de contribuírem nestas coletas de intenção ou coletas únicas. Que estejam avisadas, alertadas de que tudo isto é uma falsidade. Porque acredito que até haja pessoas que tenham a intenção de pedir empréstimo ao banco. E depois, quem é que vai pagar esses empréstimos? Olhem que não é a congregação. Não é a congregação que vai. Nem são estes anciães que estão aqui a fazer estes cultos de coleta de intenção, que depois vão buscar as coletas para vos ajudar. E por falar em coletas, ainda hoje estive a ouvir acerca do que o senhor ancião Cláudio Marçola falou, de que pediu ao governo do Brasil, aos representantes do Brasil, que no envio de dinheiro que queriam enviar para a Itália, que era para ajuda humanitária. E eu quero aqui perguntar à Irmandade de Itália, por acaso vocês foram socorridos assim tão abultadamente para que o Brás tivesse feito um pedido para que liberassem os impostos sobre as dádivas que ia enviar para a Itália, para que não fossem cobradas, porque era para ajuda humanitária? Ou terá sido para comprar o local de Roma, comprar mais alguma coisa, se calhar para mesmo acabar de pagar a igreja de Téramo? Terá sido? Ou aquela parte, ou a igreja de Téramo que dizem que foi doada e quando na realidade de doação não teve nada? É assim que vocês jogam dessa forma, utilizando o que é divino para proveito vosso? Quando num país, atualmente no dia de hoje, que eu digo-vos quantos é que são hoje, são
14 de junho de 2023, em que se tiver 1000 almas em Itália é muito, porque o êxodo tem sido muito. E vocês fazem estas propagandas ao desbarato? É? É assim que vocês funcionam? E o que é que vocês vendem ao povo? São as tais promessas de prosperidade, de que Deus vai abençoar, em que o povo fica a acreditar, de que se der com uma mão, Deus dá com as duas? Quando na realidade nós temos que trabalhar com as duas mãos. E se possível, poder ajudar o nosso próximo com uma das mãos, tudo bem. O nosso próximo. Mas o nosso próximo não tem na testa escrito: é crente da congregação cristã em Itália, em Portugal, no Brasil. Não. O nosso próximo é aquele que passa por nós e precisa de ajuda, e nós estamos ali prontos para ajudar, independentemente de quem quer que seja. Mas o vosso intuito, senhores da cúpula de Itália, e até os mesmos mais velhos, vós estáis a permitir que tudo isto acontecesse e que aconteça. Então quer dizer que já vos vendesteis espiritualmente a estes homens, já entregasteis a vossa capacidade de gerir o vosso território. Afinal de contas, o Brás conseguiu que este embrião, que eles até estavam com receio, porque o ancião Santini de início repudiou, mas que tão facilmente quebrou e aceitou e aceita que tudo isto esteja a acontecer. Vamos seguir no próximo vídeo para não ficar tão aborrecido, tá bom? Que eu acho que não está a ficar aborrecido, está a ficar interessante. E eu vou continuar no próximo vídeo. Até já!